E agora, pessoal, para dar sequência à nossa aula demonstrativa, né, aqui do portal Ricardo Alexandre, certo? Nós vamos falar agora do mapa das questões do ESAF. Eu vou mostrar para vocês que é muito mais simples do que vocês imaginam. Vejam que, para a gente trabalhar com a ideia de simplicidade, eu peguei diferentes questões, diferentes provas. Peguei questão do Ministério da Agricultura, 2017, questão, né, do ATA, 2014, da FUNAI, 2017... e por aí vai, da Receita Federal de 2014. Enfim, eu variei bastante para que a gente possa trabalhar os assuntos mais importantes e vocês vão ver que é muito mais simples, vocês vão ver que é tudo operação de prova. Eu não vou ficar explicando regras aqui, isso é interessante, tá? Vou explicar para vocês porque é uma prova muito operacional. Quanto mais você sabe fazer prova e quanto menos teoria você tem, parece contraditório, minha gente, mas na ESAF funciona como uma luva, tá bom? Então vamos lá. Bom, crase na ESAF cai direto, 80% de chance de cair. Crase envolve várias regras, você sabe disso. Eu vou te dar uma dica bem interessante, né? Tem gente que vai começar preenchendo aqui mesmo no texto os espaçozinhos desde o número 1, né? Eu sempre falo assim pro aluno, pegue as últimas colunas para te facilitar a vida, certo? É como se você estivesse trabalhando do meio para frente. Por quê? Comece a reparar algumas coisas que são interessantes. Veja só, aqui nós temos, vou mudar a cor da caneta aqui para ficar mais fácil você enxergar tudo. Aqui nós temos o seguinte, tá vendo que tem uma conjunção E aqui no meio? Ora, gente, a conjunção E, ela estabelece soma entre dois elementos, não é isso? No português, quando você vai somar dois elementos, você tem que somar elementos de carga parecida. A gente nunca soma X e Y, sempre X e X'. O que é isso aqui? Isso aqui se chama paralelismo, tá? Só para você saber o princípio da língua, paralelismo. Ou seja, equilíbrio. Então, se você olhar, tem a conjunção E aqui, não tem? Você viu que, ó, aos equipamentos médicos e a terapêutica. Se aqui tem preposição a mais artigo os, ó, preposição mais artigo os, e aqui tem o e, isso quer dizer que este elemento que vai ser somado aqui vai ter também que ter essa soma, preposição mais artigo. Certo? Como terapêutica é uma palavra feminina, então você vai ter preposição a mais artigo a, o que é igual a crase, tá, gente? A crase do a. Então, o item 4, exatamente porque quando tem conjunção no meio e ou algum tipo de situação, você está coordenando elementos, e são elementos de mesma categoria, o peso que você der para um lado, você tem que compensar para o outro. Gente, olha que maravilha. Isso quer dizer que eu eliminei a B, quer dizer que eu eliminei a D e quer dizer que eu eliminei a E. Eu vou ficar com as opções A e C. Vejam que se eu for para o espaço 5 não me ajuda a sanar, porque é igual, tá vendo? Ó, As, As. Se eu for para o espaço 3, não é? Eu já consigo sanar se eu descobrir se tem crase ou não antes de 3, ok? Ora, gente, quando eu olho aqui para o espaço 3 ou 2 também me ajudaria, tá bom? Se observar bem aqui, ó, tem farmacogenética, que é uma palavra feminina, não é um substantivo feminino. E aqui tem esse nome relacionada. Aquilo que é relacionado a, então tem preposição a. Tá vendo? Tem preposição. Farmacogenética não é feminino? É. Então pode receber o artigo a, não pode? Ora, gente, preposição a mais artigo a, crase a. Então, crase aqui. Ó, resolvi o exercício em segundos. É claro que no curso eu explico as regras de crase, tá, pessoal? Aqui eu estou ensinando como fazer prova. É como se estivesse pegando do final para o início. Questão de pontuação. Ah, você não sabe pontuação, sofre muito. É muito triste a sua vida por conta dessa danadinha da pontuação. Então, deixa eu explicar para você como é que também a gente anda rápido. Veja só, entenda a pontuação, seja ela qual for, vírgula, ponto e vírgula, o que tiver de ser, como um obstáculo, como se fosse um muro, né? Você tivesse ali um murinho, tá certo? Atrapalhando a passagem de uma palavra para outra. É como se fosse um obstáculo mesmo. O que você vai fazer? Você vai, se houver a ideia de obstáculo impedindo a sequência de sentidos, é só você cortar a vírgula. Você nem precisa ficar treinando. Ah, se tem vírgula separando sujeito de verbo. Gente, nem precisa. Veja só.
A administração pública, pare aqui, pare neste obstáculo. A administração pública, eu não preciso seguir, ó, não me dá vontade de seguir, não é? Então quer dizer que essa vírgula está errada, ela está atrapalhando o curso sintático da sentença. Veja essa daqui, ó. É preciso compreender? É preciso compreender o quê? Preciso seguir, não preciso? Olha só, tira isso fora. Tá errado, tá bom? Então a letra A está errada. Ele quer a gramaticalmente correta. Vou pular o item B, porque essa é correta. Eu vou para o item C. Os locais de trabalho precisam ser, precisam. Continuar, essa vírgula está errada, tá? E se eu continuar minha leitura, ó, precisam ser transformados, vírgula, redesenhados e dirigidos com real comprometimento com aqueles que preciso seguir, não preciso. Então essa vírgula está atrapalhando a minha leitura. Portanto, letra C tem erros. Letra D. Só quando as pessoas tiverem entusiasmo e forem capazes, vírgula, as organizações poderão atingir o que? Precisa seguir. Viu? E letra E. Só quando as pessoas tiverem a sensação de satisfação o quê? Satisfação o quê? Satisfação pessoal, não é? Com o seu trabalho, vírgula, será possível o quê? Vírgula errada. É claro, gente, que aqui eu não vou entrar na teoria, que esse quando é uma oração adverbial que está antecipada, portanto pode ter vírgula, não precisa de eu entrar nisso. Vocês vão ver que no curso, é claro que eu explico isso no curso, mas é muito mais fácil de mostrar como faz a prova, tá vendo? Veja este caso aqui, que é o caso da correta, ó. Na atual atmosfera competitiva, você viu que abriu uma vírgula aqui, não é? E fechou aqui. Pule o par, então. Pule esse obstáculo. Como tivesse aqui 2 muros, né? Pule o obstáculo para você chegar do outro lado. Olha só. Na atual atmosfera, a lealdade dos trabalhadores está em declínio em muitos ambientes organizacionais. Simples assim, pontuação no ESAF, B de bola. A maior parte, 80% dos exercícios de pontuação do ESAF são feitos desta forma. Tá bom? Concordância verbal. Vou precisar para ESAF? Sim, cai cobrado, não é? Bastante cobrado em prova. A banca me pede. Mantenha o sentido e correção do texto. A substituição de quê? Bom, conjunção enquanto da ideia de tempo, eu não posso trocar por conjunção proporcional, porque elas são de categorias diferentes. Falei rapidinho porque não é este o meu assunto é concordância. Seu entorno e seus arredores, será que eu posso trocar? Bom, eu venho aqui, troco seu entorno por seus arredores, ó. Enquanto os 26 mil km² do Parque Indígena do Xingu permanecem preservados, sucessivas degradações têm marcado seu entorno que sofreu, ó, o entorno sofreu. Se eu colocar seus arredores que sofreu, não dá. Eu não posso automaticamente fazer correção em língua portuguesa, tá bom? Viram que aqui teria que implicar o plural deste verbo e não tem no texto. Portanto, que também não dá. A ser ocupados, a ser ocupada. Vamos ver na linha 6. Bom, vamos pegar aqui, ó. Passando grande parte dos campos desmatados, né? A ser ocupados os campos, ocupados. Mas pode ser grande parte ou a ser ocupada, concordando com grande parte, a ser ocupada? Sim, sim. Gente, vejam só, a ESAF trabalha basicamente com três regras de concordância. Olha, a gramática tem regra, né, a colocar aí a sair pela janela, tá certo? Sair pela chaminé. Mas a ESAF trabalha com 3 regrinhas de concordância. Uma delas é aquela que a gente tem o sujeito formado, né, por expressão partitiva. Sujeito formado por expressão partitiva. O que acontece neste caso? Não é que é facultativa a concordância, não. Você tem que prestar atenção. O partitivo, gente, vamos lá na matemática, não é? Olha só, eu vou dividir. Aqui, suponhamos que eu tenho uma barra, não é? E eu consuma exatamente 2/3 dessa barra. O que é isso aqui? Isso aqui é a ideia de sujeito formado por expressão partitiva. O partitivo são expressões que lembram parte, né? Minoria, maioria,
metade. Isso aqui é partitivo. Quando isso acontece, a gramática me permite fazer a concordância com a parte ou com o todo. Como assim? Se você diz assim, ó, a maioria dos jovens não leem. Não tem mais acento, né? Veja só, a maioria dos jovens é uma parcela dos jovens. Isso aqui está no singular, isso aqui está no plural. Então eu posso ter exatamente, ó, leem, plural ou lê, concordando com o singular, tá bom? Se eu falo metade dos jovens não leem, metade singular, jovem plural. Então pode ser metade dos jovens não lê, metade não lê, os jovens não leem. Simples assim, partitivo me permite esse tipo de concordância. Por isso que pode ser grande parte a ser ocupada, né? Os campos a ser ocupados. Não tem o plural aqui em ser, gente, porque isso aqui é infinitivo precedido de preposição, por isso que não precisa, tá bom? Mas essa é que mantém a correção. Por que havia, existia, não, Júnior? Essa aqui é a segunda regrinha de concordância que mais aparece nas provas da ESAF. Vamos falar sobre ela, vou apagar aqui. Que é o seguinte, gente. O verbo haver, quando indica existir, é conhecido como verbo impessoal. Verbo impessoal. Este verbo, por ser impessoal, não aceita sujeito. Portanto, ele é empregado apenas no singular. Ele não tem com quem concordar. Então, você diz o quê? Ó? Havia vagas no Pará, né? Ou pode haver vagas no Pará. Pode haver. Este verbo é um verbo impessoal. O que ele faz com o seu auxiliar? Ele impessoaliza o auxiliar. Isso é uma questão do verbo haver. E o verbo existir? Não, atenção. Existir estabelece concordância. Estabelece concordância. Então, gente, no curso a gente mapeia exatamente os casos de concordância que são cobrados, são críticos na prova da ESAF, evitando que você estude elementos sobressalentes. Então, isso aqui tá errado, tem que ser o que? Existiam. Quando eu chego aqui, ó, havia 3 municípios, existiam 3 municípios, deveria ser plural, porque 3 municípios figura como sujeito deste verbo, tá bom? Júnior, a letra E não tá no plural, não? Lógico que não. Aqui está no plural, mas aqui não, porque o plural do verbo vir é com acento circunflexo. Por isso que eu já sei que está errado, né? Na linha 12, ele fala assim pra mim, ó, um pouquinho antes, né? Peraí. Os índios chamam essa situação de abraço da morte porque chegam de fora, porque vêm de fora, não é? Os índios vêm de fora, tá bom? Chegam de fora os problemas, perdão, os problemas vêm de fora, o plural é isso aqui, tá? É claro, gente, concordância demanda um pouquinho mais a gente estudar, sim, claro, mas eu falo pra vocês, é mapeável, não é tanta coisa assim, conforme as pessoas imaginam, tá bom? Eu dou aula 20 anos para concurso, sei exatamente do que eu estou falando. Bom, vamos lá? Pronomes, conjunções e coesão. Pronomes e conjunções, naturalmente tem a ver com coesão. Esses elementos aqui, pronomes e conjunções, caem bastante nas provas de ESAF e nos mais variados exercícios. São muito importantes para o estabelecimento da coesão. Coesão hoje é um dos exercícios mais difíceis. Eu vou te dar uma dica. Veja que a banca quer exatamente uma opção que entre neste espaço, que esteja gramaticalmente correta, que seja coesa e que tenha coerência. Gente, venha cá, essa palavrinha aqui muita gente não entende a língua portuguesa e às vezes muitas pessoas não conseguem explicar o que é coerência, né? O que é coerência, gente? O que é coerência? Coerência é uma combinação. O que é você sair vestido coerentemente? Suas roupas estão combinando, não tem nada ali fora do lugar, né? O que é um assunto coerente com o meio? É aquele assunto que se encaixa naquele contexto, certo? Então, isso é uma combinação, tá? Um casal coerente é um casal que combina, tem discursos parecidos, tranquilo?
Mesma coisa, o texto é combinação. O que você vai encaixar aqui precisa combinar com a parte de cima e precisa combinar com a parte de baixo. E quem é que promove a coesão júnior? Algum tipo de palavra vai ligar um lado e outro. Gente, veja que aqui nós falamos, ó, normalmente o Estado de Direito é confundido com Estado constitucional, Estado democrático de direito. Entretanto, isso é um equívoco. Veja que ele está falando de Estado de Direito e até repete, ó, Estado democrático de direito, tá vendo? O que vai entrar aqui tem que ter algum vínculo com isso, tá? E aqui embaixo, veja que ele começa falando, ó, com efeito, se é a legislação que serve de parâmetro, opa, ele falou de uma legislação que não foi falada anteriormente, lá naquele trechinho de cima. Então, essa legislação só pode ser falada aqui, nesse espaço. Então, eu preciso achar um vínculo com o de cima, um vínculo com o de baixo. Vamos ver? Conquanto o Estado constitucional, a Constituição funciona, conquanto funciona, não dá. Gente, conquanto é conjunção possessiva, vocês vão aprender comigo no curso, que ela não atua com verbos no indicativo, tá bom? Então aqui já mata pela falta de coerência entre a conjunção e o verbo. Embora no Estado constitucional, bom, tá falando do Estado constitucional, né? O legislador, veja que ele tá falando de legislação lá pro finalzinho, não é? Não é isso? O ideal, gente, seria também que a coisa fosse... Olha só, se eu falo de Estado de Direito aqui em cima e legislação está aqui embaixo, então o que vai encaixar no meio, o botãozinho tem que estar perto desse aqui, ó, e esse perto desse aqui, tá certo? Que é a coesão, é o mecanismo da progressão e da continuidade textual. Então aqui eu tenho que falar de Estado de Direito e aqui falar de legislação. Pertinho. Aqui está muito um perto do outro para assuntos que serão abordados em momentos diferentes no texto. Não dá. Seria a parte do legislador vai ficar longe da legislação. E daí podemos concluir no Brasil, por força de uma série de disposições constitucionais, não há que falar em poder tributário. Mas cadê, gente, Estado de Direito e legislação? Nem passou. Isso porque o Estado de Direito está pertinho do de cima, nos atos executivos, legislação está perto de baixo. Esse aqui mesmo. Portanto, o poder tributário tinha na Assembleia. Que poder tributário? Que Assembleia? Não falou lá em cima? E aqui de baixo? Cadê a legislação? Não tem. Gente, é isso aqui. Júnior, então é só prestar atenção na parte que encaixa? Sim, e na parte que encaixa na parte de baixo? Na parte que encaixa na parte de cima? Sim, é isso. Tá? Que sofrimento, né, gente? Vamos lá? Interpretação. Professor, agora eu quero ver como é que você vai arrumar com esse balaio de gato chamado interpretação. Vamos lá. Tem regra? Tem. Vamos falar das regras macroestruturais para a ESAF. Gente, um texto dissertativo é composto de introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu vou falar rapidinho aqui, mas se você entrar no meu canal, né, e você entrar na aula da Polícia Federal, por exemplo, você vai ter uma aula sobre isso aqui um pouco mais completa, porque a demonstrativa da PF é exatamente tratando de interpretação de texto. Então vamos lá. Introdução, desenvolvimento e conclusão. O que eu vou encontrar na introdução? A tese do texto. O que é a tese? A tese, gente, é o objetivo do texto. O objetivo central do texto é a tese. O norte do texto, o cerne do texto é a tese. Lá na introdução. No desenvolvimento, eu vou encontrar o quê? A defesa da tese. Defesa da tese. E na conclusão, eu vou encontrar uma síntese das ideias do texto. A conclusão vai fazer um resumo disso aqui. Você concorda, então, que a conclusão pode resgatar a tese? Concorda? Show! Porque se ela vai fazer uma síntese das ideias principais do texto, a tese é a ideia principal, então ela é replicada na conclusão. Aprendeu isso aqui? É que eu falei bem rapidinho, mas eu vou te mostrar, olha com carinho, como que isso é bem interessante. Em relação às ideias do texto, na opção correta. Vem aqui que você vai ler. O que é a parte mais importante do seu texto? Início e fim. Início e fim. Na ESAF isso dá certo, professora? 90%. É claro, gente, que interpretação tem ferramentas microestruturais e etc. Aqui eu estou passando conselhos de macro. O Brasil é um exemplo de país para o qual a modernidade, em todas as suas fases de sua história, nos últimos 5 séculos, impõe-se sobretudo como abertura aos ventos de fora.
Vem aqui, atenção, isso aqui já é a primeira ideia do autor do texto, já é dele, ele traçou isso aqui. Qual é a problemática sendo discutida aqui? Qual é a problemática? O Brasil. O Brasil é o assunto central disso aqui. Tanto que é que você vem para o segundo parágrafo, ele estende falando do Brasil, ó. Com o neoliberalismo, é frequente o abandono da ideia do nacional brasileiro, tá vendo? Vai marcando o texto, tá vendo? Se eu for pro final, acompanhem comigo, ó. Ó, aqui no último parágrafo. Não se trata assim de recusar o mundo, mas de assegurar um movimento conjunto em que o país, o Brasil, não seja exclusivamente tributário, mas soberano partícipe da produção de uma história universal. Brasil, o assunto é o Brasil. Se o assunto é Brasil, gente, olha para as opções. Olhe para as opções. Aqui fala de Brasil? Não. 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 Aqui. Modernidade está aqui. Ó. Brasil está aqui. Ele não deve ser apenas devedor da contribuição de outros países, mas parceiro do mundo globalizado. Ele vai falar lá embaixo na conclusão exatamente isso, que o Brasil tem que expandir, certo? Para o mundo. Letra E. Não tem erro, não tem como errar quando você pega a técnica. Você vai embora muito rápido. E por fim, a última questão que eu deixei para vocês sobre esse mapa da prova, não é? É uma questão envolvendo verbos. No estudo dos verbos, que interessa a ESAF é o estudo da voz passiva, é importante, não é? O estudo do significado de alguns tempos e modos. Tempos / modos. Aqui, gente, dois tempos verbais são de importância, é o mais que perfeito e o futuro do pretérito, que a gente precisa saber o significado deles pra gente não errar, tá? E alguns verbos que nós chamamos de verbos notáveis. Verbos notáveis. Como assim? São os verbos que derivam de ter, vir, por e ver, tá? Isso aqui a gente vê tudo no curso. Ora, ele quer uma opção, né, para substituir a forma contribuiu, tá? Veja que essa forma está no pretérito perfeito. Então é o seguinte, o que vai substituir esse pretérito perfeito, quando a gente aprende, é o mais que perfeito. Sabe por quê? Olha só, ele está falando sobre a crise da Panair, não é? No início da década de 60, 30 anos depois de sua fundação, a Panair já era totalmente nacional. Era uma época de crise da aviação comercial brasileira, etc. Uma novidade contribuiu para apertar ainda mais a situação financeira dessas empresas, a inflação. Apesar disso, não foram esses problemas comuns às concorrentes que causaram a extinção da Panair. Veja que a Panair foi extinta e ela enfrentou antes o quê? Uma inflação. Gente, o que é o mais que perfeito? Imagina que nós estamos aqui no presente, tudo bem? Então nós temos aqui o pretérito perfeito e temos aqui o mais que perfeito. Ora, aqui está um fato do presente, o passado mais próximo é o pretérito perfeito. Ele está aqui. O que é então um pretérito mais que perfeito? É um passado mais distante. Distante. Veja que a Panair foi extinta no passado, mas aconteceu o que antes? Né? Ela enfrentou uma inflação. Uma novidade contribuiu no passado para a inflação dela, perdão, para a ruína dela. Então, antes de ela falir, né? Antes de ela ser extinta, que esse fato aqui de enfrentar a inflação é o marco zero. Então, este é o mais que perfeito, que é aquele verbo que termina em irá no curso. Você vai ver isso com muito mais detalhes, tá vendo? Veja que não é difícil. Está aqui várias questões do ESAF nos seus assuntos principais, tá bom, gente? Se você gostou, não esqueça de tocar o sininho aí para você se inscrever no canal. Se gostou do curso, procure no portal Ricardo Alexandre, que tem o nosso curso de língua portuguesa. Tem um curso isolado, tem um curso dentro do pacote da Receita Federal, para você se preparar, de fato, com professores altamente experientes e que tem uma alta carga aí de objetividade para te ajudar a ser feliz nesse concurso público, tá bom? Então, um grande abraço a você, te aguardo no curso.